podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Esse é um podcast gestado na pandemia, produzido com muito carinho, com muito esmero e dedicação, onde eu recebo pessoas muito próximas a mim, pessoas que me são caras. O propósito desse podcast é deixar um legado. E hoje o tema que nós vamos desenvolver é protagonismo feminino. Para ajudar a conduzir esse tema de forma com maestria, com autoridade, com propriedade sobre o assunto, eu convidei 3 mulheres, não poderia deixar de ser diferente, 3 mulheres que são referências nas suas áreas, e eu queria agradecê-las profundamente, né? Nós estamos aqui, aí por uma questão de deferência, eu fiquei pensando, né? Como fazer para nominá-las, em que ordem, né? Por idade, por atividade, né? Então, tipicamente, como eu sou professor, vai ser por ordem alfabética, né? E casualmente é H-I-J. Então, olha que interessante, né? Começa aí as coincidências, né? Então, Helena Merck é gaúcha, lá de Porto Alegre. Exato. Obrigado, Helena, por estar aqui conosco, viu? Depois você fala um pouquinho de você, né? Nós temos também aqui a Indiara Barbosa. Indiara, obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. Indiara, nós temos uma relação muito bacana, começou em sala de aula, eu vi nascer o seu projeto político, depois você nos conta um pouquinho mais. E a Juliana Guedes, que é contadora, é empresária, depois ela vai falar também um pouquinho dela, né? E esse tema que a gente está trazendo, ele é um tema que está na agenda, está na pauta. Se não está, precisa estar na pauta, né? E elas gentilmente aceitaram esse convite para estar aqui. E eu queria passar já para a Helena por ordem alfabética, né? Helena, quando fala protagonismo feminino, né? Falando da sua história, o que você pode trazer como percepção desse assunto, por favor? Bom, primeiro, para mim, uma honra e uma alegria estar aqui com as gurias, né? Já que sou de Porto Alegre, né? Vamos lá com as gurias aqui, com você, Rude, meu conterrâneo também. Uma honra. Bom, vamos lá, né? Pensando um pouquinho na minha jornada, eu vejo o protagonismo feminino como uma disposição em trazer o teu melhor para cada momento. E aí, trazer o teu melhor, no nosso caso, né? Trazer o feminino junto, né? Trazer o que é diferente na mulher, né? Provavelmente aí, para a maior parte, né? Uma sensibilidade, uma disposição em conectar as coisas de uma forma mais acolhedora, né? Um pouco mais holística, né? Enfim, visões que a mulher, né? Pela própria natureza, consegue trazer para os seus ambientes. Então, eu vejo dessa forma. A construção da minha jornada foi muito assim. Ela aconteceu dessa forma. Então, eu vejo o protagonismo feminino como essa disposição em trazer o que tem de melhor do feminino. Né? Assim, claro que eu acredito nesse equilíbrio, né? Entre o feminino e o masculino, mas como energia mesmo, né? E aí... Mas eu vejo assim, o que a gente consegue trazer de legal? É o do feminino, é o acolhedor, é o que é sensível. Ou seja, é somar para multiplicar. Perfeito. É por aí, né? Exatamente. Maravilha. Indiara, fala um pouquinho de você e como que você vê esse tema tão importante. Legal. Eu, agradeço por estar aqui conversando, professora. A gente, como você falou, né, temos uma longa jornada aí. E eu sou contadora também, administradora, e fui auditora contábil durante 14, 15 anos e deixei uma carreira na iniciativa privada para entrar na política. Então, sou vereadora aqui em Curitiba, fui a vereadora mais votada, né? Primeira vez que uma mulher foi a mais votada na cidade. E eu acho muito legal essa conversa porque a gente, como a Helena falou, a gente vê visões diferentes, né? Para mim, o protagonismo feminino é muito a gente ocupar espaços, né? A mulher ocupar espaços, muitas vezes de liderança, de protagonismo, que durante muito tempo ou muitas vezes são ocupados
por homens e às vezes só por homens, né? As mulheres muitas vezes são minoria, como na política, por exemplo, né? A gente, na política, o percentual de vereadoras e prefeitas é muito baixo. Vereadoras, a média do Brasil é em torno de 16, 17%, que é também a média aqui em Curitiba. E prefeitas é menos ainda, 12%, né, de mulheres em prefeitura, que são os cargos que a gente vai eleger esse ano, inclusive, né? Nós temos eleições. Então, eu vejo justamente a mulher com esse olhar, às vezes, diferente, né? Essa visão diferente das coisas, que é própria, que ela desenvolve com base na sua experiência, com base, às vezes, no cuidado maior que tem da família, dos filhos. E ela também está participando das discussões relevantes que a gente tem nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país, né? Então, eu vejo muito dessa forma, que é um processo, digamos, lento, porque a gente está ocupando ainda, né, os espaços, mas que está acontecendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que e você levanta uma bola muito interessante aí, acho que nós vamos desenvolver bacana esse assunto aí, né? Juliana, para você, me conta um pouquinho de você, né? E para você, o que é protagonismo feminino? Então, vamos lá. Eu sou a Juliana Guedes, né, contadora. A gente faz parte de um grupo de mulheres, Instituto Paranaense das Mulheres Contabilistas, aqui de Curitiba, Paraná. Já participamos também do Conselho Regional de Contabilidade juntas. Então, a gente está muito engajada e foi uma honra quando o professor falou assim, a Indiara vai estar. Eu falei, ai, minha amiga, vai ser papo de comadre. Que maravilha. Adorei conhecer a Helena, sensacional. Então, eu sou uma empresária contábil também, comecei há mais de 20 anos de experiência e comecei sozinha ali também com o meu escritório. Então, o que eu vejo do protagonismo feminino é o quê? É uma coisa necessária, porque hoje a nossa realidade que vem, eu acho que é histórico, porque vem da nossa ancestralidade, né? Muitas mães solos que tiveram que criar seus filhos sozinhos e ainda estão, né, tendo que fazer essa parte de família, da educação e tudo, e sustento. Então, assim, não é nem uma necessidade, é um estado de ser. Eu sou mulher, eu tenho uma família, eu preciso criar meus filhos, então eu vou trabalhar. E levando em consideração que a Helena falou, que a gente tem um monte de qualidades ali, que a gente consegue trabalhar com muitas coisas juntas, as coisas elas vêm pra gente, porque a gente consegue dar conta. Então eu vejo assim como uma coisa normal, que a gente entrou para o mercado de trabalho. Antigamente não existia, por isso que eu falo da história, né? Quando a gente vai buscar a nossa parte da história, não precisava disso. Por quê? Porque tinha toda uma família e tal, e à medida que você vai tendo filhos sozinhos, ou porque os pais saíram, ou eles faleceram. Um exemplo que nem minha mãe ficou viúva com 29 anos, tinha eu e meu irmão. Meu pai também tinha 29 anos, eu tinha 8, meu irmão 9. Então, ela fez muito bem o papel. E teve que assumir e encarar esse desafio, né? Esses dias até fez uma mentoria e ela falou assim, nossa, Juliana, é engraçado que porque quando você faz uma mentoria, eles trazem a tua infância, né? Porque muitos traumas que você tem de adulto, algumas coisas que vêm lá da infância. E ela falou, nossa, você é uma menina, você foi uma pessoa muito feliz na tua infância. Falei, sim, eu tive tudo na minha infância. Então, eu vejo, por eu talvez ter passado por isso, de estar vindo com mãe solo, por viuvez e tal, para mim é super normal. E eu acho que as mulheres, elas ocupam um espaço e estão crescendo cada vez mais pelas qualidades e flexibilidade que a gente tem. Que hoje o mundo pede muito mais flexibilidade porque são muito mais informações. Então, eu vejo como uma coisa natural da vida, uma coisa natural da história, da evolução. E eu acho fundamental, acho sensacional, assim, as mulheres. Que bacana, que bacana. Olha que interessante, né? Somar, ocupar espaço e naturalidade, né? Eu vou trazer um tema aqui que porque eu preciso também opinar sobre o que eu percebo sobre o protagonismo feminino, né? Isso, a gente gosta. Eu acho que é algo necessário, viu? Eu gostaria muito de pensar o que você pensa, é que você sente essa naturalidade porque vivenciou isso e você venceu isso, né? Você tem uma história de vitória,
parabéns por ela, né? Mas eu percebo que existe uma agenda longa pela frente, uma estrada longa pela frente. E a polêmica que eu quero trazer é sobre os homens. Será que os homens estão a fim de dar espaço para as mulheres? O que vocês acham? O que vocês percebem dessa conversa? Eu acho que a gente tem que trazer eles para o nosso lado. Então, eu sou muito mais a favor de discutir sobre isso, sobre a importância de ter a mulher junto e que eles percebam que é bom que tenha mulheres também na liderança das empresas, da política, né? Enfim, das organizações, dos sindicatos, né? A gente participa também, enfim, para que eles estimulem, né, para que a gente tenha. Eu acho que a gente não pode entrar num conflito de né, homem versus mulher, uma disputa. E o outro lado também é assim, a gente... Eu acredito que a gente tem poucas mulheres em cargos de liderança, às vezes, por questões culturais. E uma delas é que, às vezes, a mulher ela assume muitas funções em casa e na criação dos filhos, e isso também é protagonismo, né? Vamos falar. Isso é extremamente importante, né? Às vezes, exatamente, às vezes ela não está lá numa empresa sendo uma diretora, mas ela está criando bem os filhos felizes, como foi o seu caso. Enfim, eu também, graças a Deus, também tive uma mãe protagonista também, mas que educou bem os filhos. Só que às vezes aí é difícil sobrar tempo para outras coisas, para ir numa reunião política, por exemplo, para ir numa reunião de um sindicato. Então também os homens têm esse papel importante de também assumir essas funções em casa, na criação dos filhos e serem parceiros das mulheres para que elas também tenham tempo para se dedicar a outras coisas, né? Exatamente. Eu vou trazer uma provocação aqui, Rudy, porque assim, outro dia eu estava conversando com uma amiga que trabalha com eventos. E ela estava me falando assim do desafio que tá organizando missões internacionais. E ela falou: nós organizamos uma missão subsidiada e tal, excelente, super bacana. Poxa, a primeira turma lá dos homens lotou e a gente fez uma só para mulheres. Dificuldade total para fechar. Qual que é a dificuldade? As mulheres são protagonistas em casa. E aí tem o outro lado, né? Como que a gente faz esse equilíbrio assim, do que eu faço em casa? Posso contar com o marido, né? Eu não tenho filhos, mas assim, quem tem filhos, gente, é essencial esse compartilhamento. E aí a gente vê essas diferenças, né? Vamos lá, eu também num ambiente, por exemplo, quando você... já trabalhei muito com organização de eventos. E aí, desafio de ter mulheres à noite. Porque as mulheres estão cuidando dos filhos. E não é por A ou por B... É porque é mais forte. É natural. E é necessário. É natural, é necessário, né? As crianças estão ali, elas precisam, são completamente dependentes. Exato. E talvez realmente a discussão seja a gente trazer esse ambiente, né, para quem ainda eventualmente não desfruta, né, de conversas tão boas assim, né, dentro de casa, mas trazer para esse ambiente e trazer essa naturalidade também, né? Então, se a mulher, por exemplo, quer ir para um ambiente de negócios, em algum movimento bacana que acontece à noite, alguém tem que ajudar, né? Ela vai ter que negociar em casa, né? E, via de regra, o que acontece? Só para botar uma pimentinha aqui. O homem, ele não pergunta. Ele fala e vai, né? Isso é muito natural da gente ver. E não estou fazendo aqui juízo de valor. Estou dizendo que realmente é o que acontece. É a realidade. E aí, como que a gente faz para ajustar isso aí? E aí, eu vou trazer mais uma pimenta. Será que a gente quer também? Né? No protagonismo que a gente busca e que a gente exerce, será que vai fazer sentido? Eventualmente, você abrir mão de algumas coisas, né? Provavelmente... para muitas mulheres que já escolhem, por exemplo, estou usando esse exemplo, né, do evento. Sim. Mas ficar em casa, não faz sentido ficar em casa. Helena, e é excelente. E isso que você colocou faz muito sentido, porque a gente sente nas nossas instituições que a gente participa. Por que a tecnologia, por que a pandemia foi fundamental
para ajudar nós mulheres. Porque agora você pode fazer reuniões e lives, você assiste dentro de casa. Então, já aconteceu várias vezes a gente fazer reuniões e as colegas falarem, gente, eu estou aqui fazendo janta, tal, eu estou aqui com meu filho. Ou se não, minha filha está doente, se ela chegar aqui em casa. Então, assim, a tecnologia também ajudou isso e aumentou o número de mulheres nas instituições para conversar. Por quê? Porque os assuntos estão entrando dentro de casa. Então, isso que o professor está fazendo, Conversas de Valor com as Mulheres, é fundamental porque todas elas vão poder acessar esse conteúdo. Qualquer horário depois. Qualquer horário, E exato. vai encorajar, vai fazer com que elas não estão só. Então, essas conversas que a gente está tendo, a Indiara, com todo o programa dela de governo que vai vir agora. Então, vai encorajar essas mulheres. A comunicação está indo até elas. Então, às vezes, ela pode ficar em casa e ainda buscar. Antigamente, Exato. não, porque não tinha acesso, não podia sair. Exatamente. Né? Você pega uma mãe que tem um filho autista. Ela tem vontade, ela sabe da capacidade dela, mas ela não pode se ausentar. Como que ela vai fazer? Aí entra a tecnologia, entra a internet. Então, por isso que eu falo que a história vai vindo e vai acompanhando e vai facilitando. Porque as mulheres, elas são corajosas para tudo. Eu sempre acreditei muito em mulher. Muito, muito. Eu acho que mulher é corajosa para tudo. E quando o assunto, a comunicação, o conteúdo, o acesso às pessoas vai até elas, ninguém segura mesmo. É isso aí. Graças à tecnologia. É isso mesmo. Graças à tua iniciativa. Imagina. Não, é que eu sou entusiasmado com esse assunto e, inclusive, eu me posiciono em sala de aula em relação a esse assunto. E eu percebo que muitas das vezes, acho que vão na linha do que a Helena colocou aqui, é uma questão assim, mais de decisão, muitas das vezes. Em querer assumir esse papel. Eu entendo que às vezes é decisão, mas às vezes também tem a questão cultural, assim, de, por exemplo, você vê muito poucas mulheres, né, na liderança. Então, você, às vezes, entende que aquele papel não é para você, né? Uma diretora de uma empresa, ou mesmo na política. Então, por isso que eu falo também que eu, como vereadora, tendo, né, um papel de liderança, eu acredito que a gente precisa incentivar mais mulheres a virem, a assumirem. E a gente tem um papel super importante também, estimulando até as meninas, as crianças, mostrando que, olha, esse é um papel que a mulher pode ocupar também, né? E elas podem, porque às vezes elas já se limitam ali no começo. Então, por exemplo, eu trabalhei em uma empresa multinacional durante muitos anos e às vezes as meninas que entravam, jovens, já pensavam assim, não, eu não vou poder ser diretora, ser sócia da empresa, porque eu quero ter uma família, eu quero cuidar dos filhos. Então, elas já se limitam assim. Já sabe que... Mas por quê? Porque só tem homens. Então, esse é um papel dos homens, não meu, se eu quero ter uma família. E, às vezes, elas... É possível conciliar. Sim. Então, como você falou, com a parceria do marido, com uma rede de apoio, né? Ter outras pessoas apoiando, a família, enfim, a gente também não pode ter medo de pedir ajuda, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo sozinha, né? Sem pedir ajuda, então... Eu tenho... por óbvio, eu converso com muitos alunos ao longo do dia, né? E em relação a esse assunto, semana passada eu conversei com uma ex-aluna, inclusive do curso de formação de CFO. É uma executiva de uma empresa, uma grande empresa, que tem todas as entregas, tem um trabalho fantástico, né? E ela está numa transição de carreira. E ela me contava que... E aí, acho que esse é o ponto fora da curva, e a gente tem que usar esses pontos para trazer isso para a discussão, né? Ela foi desligada da empresa e o feedback que foi dado a ela foi assim, olha, você na reunião, você deixou as emoções tomar conta e você chorou perante os seus liderados. Ainda acontece isso. Aconteceu semana passada. Eu vou mandar faço questão de mandar esse vídeo em primeira mão para essa pessoa que me procurou. Nós tomamos um café no festival ali da Silva Jardim e ela me contava essa situação, né? E como conciliar isso? Quer dizer,
fazer. E aí que eu percebo que os homens precisam fazer algo a mais, porque quem a desligou foi um homem, Sim. que não admite que chorar perante um liderado é possível, ou seja, é um sinal de fraqueza, quando não tem nada a ver com isso, né? É diferente, não está na mesma página, né? O que vocês me dizem disso? Nossa, é surpreendente, né? Eu fico assim, eu me surpreendo porque já saí, né, da iniciativa privada já faz alguns anos. Também porque buscava uma cultura diferente. Eu falei, bom, essa cultura vai ter que ser a da minha empresa, então. Mas eu fico assim, eu fico muito impressionada. Mas o que eu estava me lembrando, inclusive, quando eu estava vindo para cá, né? Algumas conversas que aconteceram ao longo da minha jornada. E assim, vou falar uma peculiaridade minha só para ilustrar, né? Então, por exemplo, eu sou a doida do lápis. Adoro coisa assim, lápis, caneta e tal, tudo bonitinho. Eu uso sempre as mesmas, mas tem ali as minhas. E é tudo bonitinho, é tudo arrumadinho. E aí, na época que a gente ainda usava muito papel, eu tinha pastas e tal, então as minhas pastas eram bonitinhas. Papel de carta. Tipo aquilo lá. Não, mas eu digo assim, a pasta mesmo, que eu fosse guardar algum material do escritório, né? Alguma informação. Mas era uma pasta, sei lá, vou chutar aqui, não era bem o caso, mas tipo, rosinha, com um bichinho, alguma coisa que eu gostasse. E aí, muitas perguntas, tipo, mas você vai na empresa com essa pasta, assim? Olha só que... Aí eu falo, vou, o que tem? Não, mas você vai usar essa caneta? Não, mas você é muito boazinha. Eu falo, mas como que você sabe se eu sou boazinha ou não? Porque normalmente, assim, eu sou bem temperada, né? E aí, eu falo assim, não, mas numa empresa, assim, você tem que... Tem a postura bater, você tem que ser assim, duro, né? E tal. Modelo, né? Mas era uma visão. E eu sinto que ainda hoje, né, como você relatou, ainda persista. Mas por que as pessoas... E aí, isso remete à minha fala do início, né? Por que as pessoas não podem ser como são? Né? E aí, claro, não só mulheres, homens também, né? Com as suas sensibilidades, aí nesse passo a mais que o Rudy bem falou. Por que nós não podemos ser como somos, né? Isso não muda a nossa capacidade profissional, a nossa capacidade de entrega, né? Enfim, só fala de uma peculiaridade sua. Mas veja, são visões que são construídas, né? Ao longo de uma vida inteira aí, né? De muitas gerações, entendendo que tem que, é um ambiente duro, você tem que ser duro, você tem que ser ríspido, você não pode ser, de alguma forma, demonstrar a sua sensibilidade, o teu impacto diante de alguma informação, algum acontecimento, como deve ter sido o caso lá da tua aluna. Então, assim, eu acho muito impressionante isso, mas passei por isso também. E vou ressaltar algo que é até público aqui, que eu participei de um evento com a Ana Paula Padrão, né? Veja, tantos anos, âncora, né? E ela falou, bom, quando eu cheguei lá no topo e tal, né? Naquela super emissora, ela foi mudando o tom de voz dela. Uhum. E ela disse que depois ela foi entendendo o que esse movimento, né, para se encaixar num lugar, né, dito que teria que ter sido assim. E ela falou, nunca mais recuperei a minha voz. Uma caricatura, como né? era. Você vê que desafiador, né? Então, ela trouxe isso publicamente de uma forma muito legal. E eu achei, puxa, super emblemático, né? Então, falando um pouquinho disso, e ainda engraçado, acontece. Pegando esse teu gancho, por isso que eu falo que tudo vem da história, né? A gente está numa fase, que nem você falou desse teu colega. Esse colega não, né? Da moça Mulher. Que teve esse rapaz. Qual que vai ser o período dele de trabalho? Né? Vamos supor, ele tem mais 10 anos, mais 15 anos ali trabalhando. Então, a história, ela tá vindo. É engraçado o contador que vai vindo tudo com números. Então, prático. A história vem vindo. Então, você pega essa pessoa que está trabalhando, de repente ele vai se aposentar, mas aqui está vindo a leva de outras pessoas. E graças à tecnologia novamente, essas novas pessoas que estão vindo já estão dando atenção em qual é o teu perfil comportamental, qual é a tua estrutura. Aí, a Ana Paula Padrão, que saiu, ela trabalhou toda a carreira dela, tinha esse perfil de empresa. Agora, as empresas estão mudando. É o que a gente está levando muito para os contadores e empresários. Se você não mudar, você não vai ter uma equipe para trabalhar com você.
Por quê? Porque os jovens estão vindo e as pessoas estão se aposentando. E nós estamos bem no meio. Porque a gente pegou bem aquela fase das empresas e ainda vamos lidar com essas pessoas que têm essa visão. E a gente também vai continuar trabalhando com esses jovens que estão vindo. Então, a gente está bem no meio e a gente está tendo que se adaptar. Da nossa área, nossa profissão, a gente pega muito trabalho com os contadores, até o nosso projeto que o professor participou, é para mudar a mente, porque eles estão tendo dificuldade. A gente vê nos nossos grupos que as pessoas não estão sabendo como que eu vou liderar. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou falar com o meu novo cliente? Né? Então, um exemplo. Eu tenho clientes que são... Ontem mesmo eu estava num evento de tecnologia de um sistema de contabilidade. Então, eu estava sentada com um contador aqui e um contador aqui. Eles falaram assim, eu tenho empresas... que é no malote, que é documento antigo. Eu vou deixar de atender? Não. E eu tenho clientes que é só digital. Então, o contador ele tem que estar bem nesse meio. E para eu ter um escritório de contabilidade, eu tenho que ter pessoas. E quem são essas pessoas? Então, graças à tecnologia, graças à evolução, graças à história, a gente está tendo essa discussão aqui. Eu não preciso ter uma postura... Para ser líder, eu não preciso ter uma postura de dominante. Exato. Né? Eu posso ter o meu outro perfil, eu posso vir com roupa, posso ter tatuagem, posso vir com... Não preciso estar de terninho, nada disso. Né? Então, acabou ela na postura de uma parlamentar. Não precisa mais se vestir como tal. Né? Então, assim, a postura dela é diferente. Né? Posso passar uma cor de unha e tal. Então, as coisas estão mudando. Graças à tecnologia e graças à história. Por isso que eu não vejo nada tanto medo disso, porque a gente vai se adaptar. Essa pessoa, uma hora, ele vai receber um feedback. As coisas vão mudando, né? E eu acho até que, às vezes, até em relação a essa questão da mulher... a gente fala, às vezes, né, do machismo e tudo. E eu acho que, às vezes, os homens, eles nem percebem algumas coisas. Às vezes é inconsciente, sabe? Eu já tive situações, por exemplo, numa reunião só com homens, só eu de mulher, e às vezes eu não consegui falar. Eu ia falar, sabe? Falavam mais alto. E eu tentei falar várias vezes, e naquela situação, por exemplo, aí depois da reunião, a reunião era gravada, né? A minha equipe falou, Indiara, isso é machismo, porque só você, que era mulher, não falou. Todo mundo falou mais alto, gritou, e você não falou. E na hora você fica, será, né? Porque eu também sou muito tipo, não gosto de mimimi, não sei o quê. Mas aí eu comecei a pensar e fui assistir a reunião. E falei, poxa... Só que às vezes eles não percebem. Que eu era a única mulher e não tive a palavra. Então, sabe... daí a sua equipe já percebeu. A minha equipe, que é mais jovem, às vezes. Então exatamente. Tem já uma visão. Isso. E aí, o que eu fiz? Fui falar com o presidente da comissão, que não me, né, que ele que daria... Daí ele falou, mas você acha que eu fui machista? Eu falei, olha, talvez você não tenha percebido. Mas inconscientemente você foi. É porque eu era a única mulher. Assiste a reunião de novo, que tá gravada, e veja. Nessa perspectiva, né? Exatamente, porque daí a pessoa começa a se tocar. Olha, talvez eu tenha sido não percebido. E eu já tive outras situações também com um chefe, que a empresa, às vezes, no Dia da Mulher, tinha que passar filmes, documentários e tal, para falar sobre assédio. E aí passou um documentário falando com depoimentos e tal, e ele, no final ele falou, olha, eu tenho 2 filhas mulheres e eu nunca tinha percebido esse tipo de situação, que às vezes um elogio, enfim, é um assédio, e às vezes a gente, tipo, agora que as minhas filhas estão crescendo, ficando moças, que eu comecei, que eu realmente tô pensando, entendeu? Percebendo coisas que às vezes a gente acha que faz parte da cultura, que a gente tá acostumado, né? Nós como mulheres, às vezes, já passei em diversas situações, às vezes numa reunião só com homens, que você é a única mulher, e que às vezes eles começam a fazer piadinha, machistas e tal, e sem perceber. Sabe? Então, eu acho que esse papel nosso de mudar a cultura, de trazer o assunto para discussão, de às vezes chamar no canto e falar, olha, não foi legal isso que você fez, dar um feedback para a pessoa, é muito importante para que a gente consiga mudar a cultura. Né? Porque a gente não vai, como a Juliana falou, não vai ser de um dia para o outro, não, é um processo histórico.
E aí que entra a pergunta que eu levantei sobre os homens, né? Eu acho que os homens têm um papel... não é fundamental, que o papel fundamental é das mulheres assumir esse protagonismo, né? Com naturalidade ou não, mas é papel das mulheres. Mas os homens precisam fazer algo mais. E eu acho que eles não estão fazendo o tudo que é possível fazer. Eu ainda continuo vendo nas empresas culturas machistas. E aí eu vou fazer... Esse vai ser um corte aqui para você aqui que está ouvindo esse podcast, que eu escuto ainda as histórias do Cala a Boca, dirigido para mulheres. Que se fosse o homem, talvez aquele cala-boca não existisse. Então, acho que isso é algo muito, muito sério, né? E nós conversamos a respeito desse assunto desta minha aluna antes do podcast, sim ou não? Conversamos ou não? Não. Não, né? Não. Não combinamos nada em relação a isso. Nada. Só combinamos a primeira pergunta aqui, não foi? E sabe o que eu falei para essa moça? Eu disse, olha, fulana, eu acho que se você for evangélica, você ora, e se fosse católica, você reza para esse teu chefe, porque ele não tem empregabilidade. Esse camarada já morreu. Exato. E ele está putrefato e não sabe ainda. Mas esse cidadão não tem empregabilidade, porque ele não se consegue, no mundo de hoje, imaginar alguém punir alguém porque chorou e mandar calar a boca. Quer dizer, então... Uau. Viu? Para você que mandou calar a boca, essa pessoa, viu? A tua batata tá assando. Já sou, né? Bom, Indiara, uma curiosidade grande, porque você está num mundo eminentemente machista, né? Masculinizado, né? Que é a política, né? Você já deu uma dica de como é que você consegue navegar nesse mundo, mas é a partir de que atitude, é mostrar número? Como é que você dribla essa... Eu acredito que, primeiro de tudo, é mostrar a tua competência. Então, mostrar que você tá lá para contribuir para a discussão, para participar, Então, se você tá num lugar e existe alguma desconfiança, alguma coisa, é porque é mulher... Não, se você mostrar que você tá lá pelo teu valor, pela tua competência... É a primeira coisa para acabar com o machismo. Entendeu? Acho que isso é uma dica boa, né? Com certeza. Mas depois eu acho que é trazer o assunto para discussão. Quando a gente identifica uma situação, e eu até passei por uma também, foi logo depois de ter sido eleita, fui a mais votada, foi aquela festa, e uma semana depois foi um canal eu li essa história. De comédia que tem milhões de seguidores, né? Foi lá e fez um vídeo, uma sátira, relacionando a vereadora mais votada, foi a mais votada, e daí colocou uma conotação sexual, porque vazou nudes, porque não sei o quê, sabe? E o engraçado é que assim... Tá gravado aqui, vai falar baixinho, mas tá gravado. Então, e é que a gente não precisa também dar tanto... pra isso, né? Ibope pra eles, né? Mas enfim, mas foi interessante, sabe por quê? Porque era um canal politicamente correto, que uma semana antes da eleição falava assim, votem em mulheres, né? Votem em mulheres, precisamos colocar mulheres na política e tal. Falava, mas aí o que a gente fez? Isso que foi o legal, que eu acho que é o que eu tô falando, de trazer o assunto pra mesa e falar sobre isso, porque nisso várias pessoas percebem. A gente colocou, eu e o partido, a gente colocou assim, é muito triste que um canal, né, que se diz incentivar as mulheres, quando uma mulher chega numa posição de ser a mais votada, já logo relaciona isso com uma conotação sexual. Então, isso é machismo e é triste que a gente ainda tenha que enfrentar isso. Triste, né? E aí foi importante, porque muita gente, né, sendo política, de todos os espectros políticos, da direita, da esquerda, enfim, de todos, apoiaram, entenderam. Olha que absurdo isso, né? Olha que é aquilo que a gente falou, uma coisa que a gente não percebe, que é inconsciente, que faz parte da sociedade, da cultura. Exatamente. Quando a gente traz pra mesa e fala, olha que absurdo. Aí muita gente famosa, inclusive, que nem eu conhecia, enfim, né? É muito relevante, apoiou e tal, e depois eles acabaram reconhecendo que foi um erro, tirando do ar, enfim. Então, eu acredito muito nisso, trazer o assunto para discussão, falar sobre ele, para daí a gente mudando ao longo do tempo. Juliana, você, como é que você faz para driblar essa questão do machismo? Você já teve alguma situação desse tipo? Já vivenciou? Sempre tem, né? Sempre tem? Sempre. Olha que palavra forte, sempre tem. Sempre tem. A gente vai driblando, Como é que você dribla isso? Como é que você... Então, que nem ela falou, pela competência,
Porque quando você estuda, você tem autoridade para falar algo, né? Eu faço contabilidade, eu faço análise tributária, eu faço levantamento tributário, folha de qual o melhor regime para você contratar o funcionário, CLT, PJ. Então, assim, e eu estudo a lei. Então, quando você tem esse trabalho e você fala, olha, eu não estou inventando, isso é uma lei, né? Está publicado. Então, quando você começa a ter autoridade, não tem o porquê não ter medo, né? Não tem o porquê você se coagir. É o teu pronunciamento, é a tua atitude. Então, é assim, a gente sempre vai ter, mas igual esse rapaz que fez isso com a tua colega, fica feio para ele, não para nós, porque a gente chega com autoridade. Então, daí você vai colocando na caixinha onde aquela pessoa está. Então, se a pessoa já vem com posicionamento com você, que bom. Conexões, parceiro. Se a pessoa já vem com piadinha, não sei o quê, você já vai classificar ele do outro lado. Então, ele mesmo vai ir para outro lugar. Sim. Então, as mulheres, a gente não... Eu, particularmente, né? Eu vejo assim, o que você vai me dar? Como que você está chegando até mim? Aí, a partir disso, você vai ter conexão ou não. Então, sempre vai ter, professor, pessoas são pessoas e é o jeito dela, ou não evoluiu, ou é assim mesmo, ou foi a criação, alguma coisa daí já, né? Sim. E, Helena, você acha que a autoridade também faz parte do processo de driblar? Eu acho que faz, mas eu vou trazer um outro ponto aqui conectado com o que a Indiara falou, que ela falou da cultura. Claro que a gente está falando num âmbito muito maior, né? Mas eu, nas empresas, gosto muito de falar de cultura. E eu digo, gente, cultura é o jeitão da madeira. Você pode ter lá a plaquinha falando de valores, missão, tarará, enfim, a forma que você queira trazer, né, para falar ali. Mas o que acontece no dia a dia é, de fato, a cultura que se estabelece. Então, se a gente não pensa muito bem e traz para a consciência, traz para essa discussão, quais são os teus valores? Eu falo muito para os empresários, para as empresárias. Quais são os teus valores? Reflita sobre isso. Que ambiente é esse que você, eventualmente, numa jornada pessoal, anterior, profissional, gostaria de ter tido? Né? Porque, assim, tem gente que já nasce empreendendo, mas fatalmente passa por alguma experiência ali em algum lugar, né? Que não é a sua própria cultura. Eu falo, como que a gente faz isso? Traz para discussão, traz para uma consciência. Vamos entender que ambiente é esse. E é isso que a gente está falando, né? É o ambiente que a gente oportuniza que vai multiplicar, né? Essas reflexões, uma mudança de comportamento, né? A gente vai trazendo isso aí. Bom, podcast aqui, meu Deus, né? A gente consegue trazer essas provocações e essas discussões para ir aos poucos, né? Chegando cada vez em mais pessoas e, às vezes, né? Até que nem você falou, puxa, os homens precisam ser mais ativos. Escuta isso com um pouquinho de atenção e fala, puxa, deixa eu refletir, né? Não necessariamente vai ter, por exemplo, a gravação de uma reunião, mas provavelmente vai parar para pensar, puxa, será que eu tô sendo... Como que eu tô agindo, né? Se eu tô eventualmente numa empresa que a gente vê os cargos de liderança ali, né? Principalmente as grandes empresas, né? Majoritariamente são masculinos, não os cargos, né? Mas, enfim, ocupados por homens. Mas, assim, como que eu tô agindo? Né? O que eu estou oportunizando nas minhas reuniões, os meus rituais de governança, que daí é a minha área, nos meus rituais? Como que eu estou trazendo? Será que essa é a cultura? Eventualmente, né? Até a empresa lá atrás talvez não queira isso, mas se você tem um corpo dirigente ali que é muito fechado, que é muito parecido, que não tem diversidade, né? As coisas acabam ficando muito latentes, né? Sim. Então, a gente tem essa oportunidade, sim, de trazer num ambiente menor essa discussão para tentar provocar aí essas mudanças positivas, né? Professor, eu me lembrei também falando sobre isso e até a situação que você comentou da tua aluna, né?
tem um livro, né? Tenho certeza que vocês já viram, que é aquela Brené Brown, que fala a coragem de ser imperfeito. Sim. Muito bom, né? Eu recomendo muito. Que fala sobre isso, a vulnerabilidade, você demonstrar isso. Que é também o nosso papel como lideranças, também mostrar isso, que a gente é um ser humano, que a gente é frágil, que a gente erra. Somos um só, né? Isso. Talvez esse cara ainda não leu, não viu. A gente também tem que divulgar mais essas ideias, né? Com certeza. Para mudar. Não, e é libertador, viu? Quando a gente consegue... A Brené Brown é muito, muito feliz nas colocações dela, e por isso que ela virou um best-seller, né? Sim. Mas quando a gente consegue identificar gaps e pontos de desenvolvimento, é libertador, porque Sim. nós não somos perfeitos, né? Isso. E a gente tem que mostrar isso para nossa equipe também, né? Pros nossos... Isso agrega, isso cria conexão, né? Isso engaja. Exato. Porque aquele líder que fecha a porta e chora sozinho... ele tem que demonstrar isso, que ele é humano, que ele falha, que ele é imperfeito também, né? Eu tenho isso muito, muito presente comigo, né? Bom, para nós, olha, o papo tá ótimo, enfim, mas a gente tem que ter finito isso, né? Infelizmente, né? Passa rápido. Vou pedir para vocês, cada um, dar um conselho, assim, né? Para a audiência, olhando para aquela câmera lá, né? Cada um de vocês olhando para sua câmera, né? Que conselho que você daria para uma mulher que está escutando hoje você, né? No sentido de assumir mais esse papel, de tomar para si, se apoderar de um pouco mais de protagonismo? Eu acredito que as mulheres têm muito potencial, que às vezes elas são muito exigentes com elas mesmas, né? Nós, mulheres, às vezes a gente coloca um padrão muito alto que às vezes os homens não colocam. Então a gente tem que acreditar na gente mesmo, no nosso potencial. Né? Primeiro de tudo, acreditar. E isso também de não ter medo de errar. Né, de ser imperfeito, porque a gente vai ocupar os lugares e ter o nosso protagonismo, né? Eu vejo isso tanto na política, né, por ter alcançado todo mundo. Nossa, como que você conseguiu não ser uma pessoa conhecida, não ser, né, não ter histórico, família de político, não ter dinheiro, não ter... Mas, primeiro de tudo, é acreditar naquilo que a gente está fazendo e ocupar os espaços. Porque quando a gente não ocupa também, o outro ocupa. Alguém vai então, fazer. Às vezes, a gente acha que pode fazer melhor, mas é muito crítica com a gente mesmo e pensa 10 mil vezes antes de tomar coragem e ir para um cargo novo, ir para um trabalho novo, mudar de vida, enfim, tomar uma decisão na vida. Ou mesmo que seja a decisão de continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo e ter o protagonismo, mesmo que seja em casa, enfim. Mas a gente tem que ter coragem e acreditar na gente mesmo que a gente chega lá. Show de bola. Obrigado. Bom, eu vou falar sobre, primeiro de tudo, se ame, se conheça, veja qual que é o teu propósito na vida, veja o que te faça feliz, dê valor à tua família, dê valor às pessoas que estão junto de ti, mas principalmente dê valor a você. Você é uma filha amada de Deus. Não precisa ter pressa para nada, as coisas acontecem, mas todos os dias que você levantar, tenta ser melhor do que ontem e esteja conectada com pessoas que estão com o mesmo objetivo. Tudo que a Indiara falou, eu também repito, acredita em você, o teu potencial é único, nós somos únicas no mundo, o meu brilho vai se conectar com o brilho da Indiara, que vai se conectar com o brilho da Helena, com o brilho do professor. E daí você vai fazendo uma rede, uma cadeia de pessoas. E você nunca vai estar sozinho. A maior tristeza do ser humano é ele achar que está sozinho e não está. Então, não tenha medo de se conectar, não tenha medo de ser frágil. Se você não sabe de alguma coisa, estude para aquilo e é acessível para todo mundo. Então, não tenha medo. Essa é a minha dica. Obrigado. Show de bola. E você, Helena? Excelente. Olha, você vê como estamos conectados na mesma egrégora. Tudo que eu pensei, as mulheres já falaram. Mas eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que a gente precisa... Eu ia falar justamente de autoconhecimento. Esse é um ponto bem importante para a gente entender. Puxa, que momento que eu tô? O que eu estou esperando? O que eu quero? O que faz sentido para mim, né? A gente falou aqui de ambiente político, a gente falou aqui de ambiente empresarial.
E aí tem o empresarial dos outros, mas tem o seu empresarial também, né? Então, assim, que decisões que você vai tomar. E mais, né? A partir desse autoconhecimento, entendendo que lugar é esse que você quer ocupar, né? Porque a Indiara falou bem, né? Se a gente não ocupa, alguém vai ocupar. Então, que lugar é esse que você vai ocupar? E pense o seguinte também, né? A vida é impermanente e nós vivemos em ciclos. Se daqui a pouco mudar, tá tudo bem. Não precisa se martirizar por isso não, tá? Porque eu trabalho muito com essa questão de ciclos e de momentos. Então, daqui a pouco a gente passa por mudanças, a gente cresce muito, se desenvolve e daqui a pouco algumas coisas não fazem sentido. E, eventualmente, você que de repente está nos escutando, nos vendo aqui, pode estar num momento assim. Então, tenha calma, tenha compaixão por si mesma, se acolha, entenda esse momento novo e bora pra frente. Uau. Isso aí. Que maravilha. Olha, eu fico, assim, emocionado de vê-las falar, né? De dar essas mensagens tão fortes assim, né? E eu queria dirigir uma mensagem aos homens, né? Eu entendo que nós não temos que ter... Não é uma partida de futebol onde existe ganhador e perdedor, né? Nós estamos aqui para somar. Eu acho que os homens podem e devem fazer um pouco mais. Eu quero só... Evidentemente que existem iniciativas semelhantes, mas eu quero destacar só uma iniciativa muito interessante. A Eneile Guimarães, acho que você conhece, acho que... Não sei se você conhece. É uma diretora financeira de uma empresa, né? E ela é embaixadora de um movimento, chama-se WCFO, né? Que é um movimento que congrega mulheres executivas e que também tem homens participando desse movimento, né? Então eu estou super animado para conhecer, vai ter um evento agora em Curitiba, né? E eu vou participar para poder realmente fazer algo, porque eu vivo falando isso em sala de aula, de que o homem tem que fazer um pouco mais, né? E esse é um bom exemplo. E eu conheci há pouco tempo o WCFO e vou fazer campanha para outros homens participarem lá, né? Gente, eu queria muito agradecer a vocês pela disponibilidade, pela generosidade de estar aqui, né? A gente sabe das agendas, dos compromissos, né? E eu quero dirigir uma palavra para a Indiara, que é a nossa representante política, né? Eu acredito muito na política, Indiara. Eu acredito muito que a política é a saída para uma série de desafios que nós temos, né? E eu acompanho você desde o seu início do seu projeto. Eu lembro como começou na sala de aula, aquela atividade infantilóide de uma capa de revista, e você trouxe o seu projeto. E eu passei a acompanhá-la, passei a conhecer um pouco mais da Indiara. E apoiei um pouco a sua campanha no início lá, enfim, né, adorei fazer isso e farei de novo tantas quantas vezes, né? Tenho acompanhado o seu trabalho e parabéns por ele. Eu quero te dizer que a política é uma arte da flexibilidade. E eu entendo quão difícil é esse trabalho que você tem lá. E só essa capacidade do feminino, da mulher, é que tem condição de ajudar esse, né? Eu acompanho o seu trabalho, eu vejo decisões que você toma, posições que você toma. Muitas das vezes eu não concordo com algumas que você toma, mas eu continuo torcendo por você. E eu acho que você é uma bela de uma representante da nossa sociedade civil, né? Então quero te dar parabéns por isso, agradecer pelo trabalho, agradecer por todas as vezes que você foi apedrejada, porque quando a gente é vidraça, a gente é apedrejado, né? E eu percebo isso, e às vezes nas minhas orações eu fico pensando, puxa vida, será que a Indiara merecia isso? Né? E aí, vendo o seu propósito, vendo a vontade que você tem de melhorar a sociedade, você está lá por uma missão. E essa missão, Indiara, ela não é ser vereadora mais votada de Curitiba. Você tem missões muito mais desafiadoras do que essa, e você está no início da pista. E esse avião enorme vai decolar, já decolou e vai para voos muito maiores. É a minha torcida, é a nossa torcida, é ou não é? Imagina, professora, eu que me emociono, fico agradecida muito pelas palavras e realmente é isso, a gente está na política para melhorar a vida das pessoas, tem muita coisa para ser feita, né? A gente, às vezes, no nosso país, infelizmente, a política não é bem vista, a gente se enoja mesmo de algumas coisas que acontecem, né?
né? Mas, como a gente falou, não adianta só ficar reclamando e criticando sentado no sofá da sala. Então, se a gente quer e acredita que dá para fazer melhor, a gente tem que participar, e essa é a minha motivação. E por isso que eu falo, sendo homem, sendo mulher, não é esse o ponto, né? É claro, eu acredito que estando lá, a gente tem um olhar diferenciado para alguns temas que as mulheres estão mais próximas, para a saúde, para a educação, para a questão da violência contra a mulher também, que é um problema na nossa sociedade, que a gente tem que enfrentar, mas a gente está lá trabalhando, né, motivada, mesmo com todos os desafios que a gente enfrenta. Eu brinco só rapidamente, né, que nessa situação que eu enfrentei, que foi a primeira lá na frente, a minha irmã falou para mim assim: Jara, agora tua vida vai mudar e vai ser difícil. Arrume uma psicóloga. E foi o que eu fiz para aprender a lidar com isso, com as críticas, com as ameaças que o professor acompanha e vê ali na rede social, que às vezes é terra de ninguém, e a gente sofre, mas a gente faz parte também do trabalho e a gente tem que lidar com isso também. Então, seguimos em frente. E eu agradeço muito pelo convite, por estar aqui conversando com a Juliana, com a Helena. São histórias muito legais também, né? E o tema é muito interessante, e pelas suas palavras também. Todos nós estamos conectados, né? Juliana, obrigado, viu? Você também tem uma agenda atribulada, veio aqui conosco, né? Obrigado pelas ponderações, né? Pelos conselhos, por trazer a palavra Deus na nossa mesa aqui, né? Sim. Que você trouxe. Você é uma filha amada por Deus, Sou né? filha amada por Deus. Então, obrigado, viu? Comigo. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo teu projeto. E eu sempre digo a você, né? Mestre é mestre. Quando eu convidei para ir a gente se conheceu, né? Numa reunião da igreja. De empreendedorismo. Foi muito incrível. Ele falou, obrigada. Falei, professor, ele falou assim, foi bom? Falei, foi maravilhoso. Eu sempre soube que ia ser maravilhoso. Porque uma vez professor, sempre vai ser mestre. Obrigado. Eu tenho a maior honra dos professores, vocês que carregam isso na vida de vocês. Se não fossem os professores, não seríamos nada, né? Quero parabenizar todos os professores de tudo. Tanto da educação infantil, empresarial, todos os professores. E parabéns pelo teu projeto, por essas discussões, e seja sempre muito feliz. Obrigado. O professor Rudy foi meu professor também, é um excelente professor. Nossa, obrigado. Né? Merece todo nosso respeito, sim. Obrigado. Helena, obrigado, viu, por estar aqui conosco. A Helena também, ela é escritora. A Helena participa do nosso grupo de The Masters. Vamos para o segunda edição, segundo volume, né? Segundo título, né? E desse eu vou participar. Primeiro não participei, mas desse eu vou participar. Excelente. Obrigado, viu, Helena? Imagina, Rudy, uma honra, uma alegria estar aqui com as gurias, estar aqui com você. O tema é incrível, a gente pode ficar falando até amanhã. Sem dúvida. Mas obrigada pela oportunidade aqui, uma honra estar aqui. Imagina. Obrigado a vocês, tá? Obrigada. Gente, um abraço, viu? Até o próximo episódio. Conversas de Valor, feito com muito amor. Um abraço. O podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias.